A parte da mordida foi real, mas a parte da mordida eu não estava presente. Quem levou a mordida foi minha mãe. Então a minha mãe, a sogra da Renê, quando aconteceu, estava no meio de uma pregação. Alguém veio, me interrompeu na pregação, subiu ali, que nunca acontece, interrompeu na pregação, falou que eu tinha que atender o telefone, eu desci, passei a pregação no meio da pregação para outro pastor. E o mordida não era só para maluquice também. Você queria mesmo? Não. Isso eu não entendi, Renê. Não. Olá, pessoal. De novo aqui o Philip. Nós estamos aqui numa edição especial do Fala Líder. Nessa edição especial, mais curta, mas uma edição especial, nós estamos respondendo todas ou muitas das perguntas que pessoas estão fazendo nas redes sociais sobre o filme Fé para o Impossível. A Júlia está aqui, ela vai lançar e vai falar com a gente sobre algumas dessas perguntas e nós todos vamos responder. Estamos aqui com o Renê e Júlia para responder e também estamos aqui com o Maica, que vai estar respondendo também. Júlia, fala aí para nós quais são algumas dessas perguntas. Muita gente começou a perguntar algumas coisas, confirmação de algumas coisas, se realmente foi assim, se não foi, o que foi verdade, o que foi aumentado. E uma das perguntas aqui, vamos lá. A relação de vocês com o pai era parecida com o filme ou teve uma aumentadinha? O que você acha, Maica? Eu acho que, em geral, o relacionamento interfamiliar foi produzido de tal forma para mostrar que houve uma transformação em alguns de nós. Sim. Então, no filme mostra que você teve uma transformação, não sei, de estar mais sensível às emoções dos seus filhos. Eu tive uma transformação de que eu era um rebelde e no final eu quis fazer oração no final, então me converti. Eu acho que essas coisas não representavam tão bem o relacionamento que nós tínhamos com uma família. Como uma família, nós éramos muito unidos, nós éramos muito respeitosos, especialmente a sua liderança. Não iríamos de nenhuma forma contrariar alguma coisa que você falou, não porque a gente tem medo, mas porque a gente tem respeito e concorda. Mas que mais você diria? Não, então, assim, às vezes a gente no filme, você explodia com meu pai naquela cena, né? Tem spoilers, tá? Aqui vai ter spoilers. Aqui tem spoilers, tá? Você não assistiu o filme, desliga aí, depois volta. Verdade. Não desliga não. Mas aquela cena no hospital onde você falou, tá vendo como era e tal? Nunca que a gente ia falar com meu pai desse jeito. Nunca. Eu acho que é importante. O Felipe nunca dirigiu nossa família assim também. Era sempre honesto, mas ele nunca forçou aquela obediência, aquela... Sabe? Isso é importante também. Teve a cena lá que você me obrigou a ir pro culto, não tinha? No início. Não era assim. Nunca nem entrou na nossa cabeça de não querer. A gente não ia para a igreja porque meu pai precisava que a gente fosse visto lá. A gente ia para a igreja porque a igreja precisava da gente, porque a gente estava escalado, porque a gente tinha coisa para fazer, tinha coisa para servir. A gente era muito envolvido e a gente fazia isso não porque um pai estava obrigando, mas por um amor ao movimento, por um amor a Jesus, amor a Deus. Mas antes que vocês realmente foi uma idade de servir, era uma alegria para ir para a igreja. Era maneiro. E todos foram no mesmo sentimento. Sim. Vamos lá, então. Quanto tempo a sua mãe ficou internada? Ela ficou internada. Olha, aconteceu o dia depois. Foi 29? Aconteceu o dia depois do meu aniversário. Meu aniversário é dia 25 de outubro. Aconteceu no dia exatamente depois. E ela ficou internada 29 dias. Até 29 dias. Chegou em casa no dia de ação de graças. No dia de ação de graças. No dia de Thanksgiving de 2012. Quinta-feira, Então, um mês, mais ou menos. Um mês, mais ou menos, 29 dias. Sim. Menos de um mês. Sim. Vamos lá. A febre que ela teve no hospital era verdade
Verdade, verdade. Ela pegou uma infecção hospitalar. Não é em decorrência do translado, mas era uma infecção hospitalar que ela pegou lá no Miguel Couto, sim. Então, isso é verdade. E foi uma batalha e tanto, sim, parecido com o filme. Ela acordou, de repente, já falando? Como aquela cena que todo mundo... Teve aquela cena que a gente estava sentado no sofá e o Felipe começou a chorar e pedir perdão e tal. E depois a minha mãe levantou da cama e falou assim: Maica, por que você tá chorando? Não. Não chora. Então, pessoas... coma não é ou você está em coma ou você não está em coma. Coma é algo que é gradual, né? Então, tem uma escala de coma. Então, quando alguém vem saindo de coma, ele vem saindo. Então, a Renê acordava por períodos curtos, tipo 5 minutos no dia, mas para nós era uma vitória, a gente celebrava. E aí, no dia seguinte, era 10 minutos, 15 minutos. Então, ela tinha períodos onde ela ficava mais... e aumentando o tempo de lucidez, ou o tempo de alerta, a cada dia vinha melhorando. Tinha a cena que ela te chamou pelo nome, em algum momento, Philip? O que tinha... Fala dessa história. Que ela o que falou, tinha foi o hospital entrou em... porque quando ela estava na UTI, ali, eu não podia ficar no hospital. Não era permitido, eu dormia em casa. Então, o hospital ligou para mim e falou que ela tinha falado o meu nome. Então, e aí em português, detalhe, porque a gente conversa em inglês. Isso foi um dos momentos de lucidez, eu não estava lá, mas isso aconteceu sim, igual o filme. Ela falou, quando ela começou a perguntar para você, ela falou em português, que foi uma coisa que foi muito legal de saber, porque geralmente a gente conversa em inglês em casa. E ela, então, soube o suficiente de entender que ela estava numa situação em que as pessoas estavam conversando em português. Então, isso foi uma coisa que a gente ficou muito feliz de saber, porque ela estava consciente do que, mais ou menos, que estava acontecendo por ter falado em português. Cadê o Felipe? Legal. Que mais? Como foi a experiência de gravar esse filme sobre a história que vocês viveram? O que você acha, Renê? Como foi a experiência de gravar esse filme? De viver a experiência de um filme ser gravado da nossa vida. Eu acho que foi diferente, foi interessante. Muita gente estava muito feliz de ver a gente. Não sei. Eu acho que a experiência é muito legal, muito... Eu gostei, puxa, não gostei. Não, mas eu gostei. Todo mundo queria nos tratar muito bem. Então, obrigado além a todos que... da pouquinho fama, mas foi muito diversão. Eu gostei de ver atrás dos cortinas e bastidores. Foi bem legal. O que mais? Como vocês decidiram que queriam compartilhar a história maravilhosa através do filme? Isso foi uma decisão minha, porque já no segundo dia eu tinha um entendimento que Deus ia fazer uma cura incrível. E eu tinha um entendimento de que ia ser tão incrível que a gente deveria capturar essa história em vídeo. Então, já no segundo dia, eu imaginava um livro sendo escrito, imaginava um filme sendo feito, imaginava histórias no Fantástico, no Domingo Espetacular, já imaginava noticiários falando sobre isso. Então, eu vinha me preparando desde o segundo dia com evidências filmadas, com um dossiê de fatos, um dossiê de raio-x, de imagens de ressonância magnética, de laudos médicos. Eu vim compilando essas coisas porque eu sabia que Deus ia fazer um grande milagre. Sim. Eu queria que fosse público. Sim, sim. Outra pergunta. Maica era antipático com vocês mesmo? Eu vou responder essa. Pode responder. Aí eu conserto. Vai, tá bom, vai.
O Maica, essa cena do carro era igualzinho. Cara, eu sabia que você ia falar igualzinho. isso, cara. O Maica no carro, ele não gostava quando a gente cantava, tá? Caraca, me exporam demais. É aqui. engraçado, mas é Eu verdade. comprei headphone O só pra ele não Maica ouvir. usava headphone e escutava toda hora que a gente tava no carro com o fone dele. E todos Escutando o resto a música cantando. dele da Taylor Swift. E a gente Taylor cantando. Swift? Mentira. Eu confesso. Mentira, confesso. passou do limite. Passou. It's a É love muito story. Mentira. Mentira. Não, eu tinha uns problemas, não era perfeito. Eu gostava de ouvir minha música no carro e não ouvir os outros cantando. Então, a cena do fone, especificamente, era um relato verdadeiro do meu caráter na época. O resto era tudo fake. Não era rebelde assim. Vamos lá. Essa daqui é engraçado. A parte da mordida do seu pai foi real? Ela ficou confusa mesmo? Então, a parte da mordida foi real. A maneira que o filme mostrou, talvez um pouco exagerado, mas a parte da mordida eu não estava presente. Uhum. Quem levou a mordida foi minha mãe. Então, a minha mãe, a sogra da Renê. E quando aconteceu, estava no meio de uma pregação. Eu decidi não parar as atividades da igreja. Eu estava pregando no culto. No meio da pregação, alguém veio, me interrompeu na pregação. Subiu ali, que nunca acontece, interrompeu na pregação, falou que eu tinha que atender o telefone. Eu desci, passei a pregação no meio da pregação para outro pastor. E o mordido não era só para maluquice também. Você queria mesmo. Não. Isso eu não entendi, Renê. Não, só porque... Você não está se ajudando. Você minha mãe, não foi maluco. Quantos anos você estava meditando isso? No filme foi tipo assim, mas foi na época quando... Foi uma negociação. Na verdade, você foi dar um beijo... Stop. Não. Stop. Porque eu gostei de escapar da cama. E você estava algemada na cama. Sim, alguém precisava realmente me armar na cama. Então, você deixou a sua mãe, a minha sogra, fazia. E eu não gostei. Ela tinha muita empatia. Eu não gostei. Ela falou assim, eu acho que ela falou, você pode me morder. Eu falei, eu vou te morder. Ela falou, você pode. Eu falei, ok. E eu fiz. Então ela pediu? Concordância. Ela pediu? É culpa dela. Você está dizendo que a culpa da porque minha mãe. Você me morder. Fazendo os deveres dela, porque ela é um relacionamento natural entre mãe e só sogra. Só para o recorde, eu amo a minha sogra, ela sabe disso, ela me perdoou de essa. Então, estamos no bem, sabe? Não tem nada. Só para deixar bem claro, eu também amo a sua sogra. Eu sei, tá bom. Mas realmente, o mordido foi realmente parte, mas era a minha sogra. Tá bom. E a última pergunta aqui. Queria saber sobre o tempo de recuperação da sua mãe após a saída do hospital. Sim, então é algo que não dava para mostrar no filme porque foi bem longo. Após a Renê sair do hospital, a gente ficou meio à deriva, sem cuidados diários. No hospital é muito bom, porque tem os médicos, múltiplos médicos, tem assim um painel de médicos e fisioterapeutas. A gente saiu do hospital e a gente ficou à deriva e a gente procurou alguém para fazer fisioterapia, não encontramos ninguém especializado. E a gente sabia que havia um hospital muito bom, chamado Hospital Sara, de neuroreabilitação, e a gente tentou colocar a Renê ali, mas não tinha vaga. Mas a Renê era o caso perfeito dali, né? É alguém ainda nova o suficiente para ter recuperação, era alguém que estava numa curva de recuperação boa, era alguém justamente que o Hospital Sara ia poder fazer uma diferença grande. Então, a gente trabalhou, mas demorou uns 2 meses para o Hospital Sara aceitar a Renê, porque eles não tinham vaga também. Quando finalmente aceitou, a Renê começou a ir lá, mas lá demorou 2 anos. A Renê teve que reaprender a caminhar. Ela caminhava, mas caminhava muito assim, roboticamente. Primeiro que o olho dela não estava... O olho, a gente não falou sobre o olho. Realmente, eles
eles até deram uma prótese para os é. óculos dela, para alinhar os óculos, que a orelha da Renê está mais baixa depois da cirurgia. E eles fizeram um trabalho incrível lá no Hospital Sara, mas a recuperação foi 2 anos para reaprender a falar, para reaprender a rotina diária, para estabilizar o emocional. O emocional era uma coisa muito severa, que foi algo que a gente acaba não falando muito, né? Mas o emocional, ela pegou... Foi difícil no início, porque tinha o remédio Haldol, né? Que era... nivelava as emoções muito, dela. Né? Porque ela ou era muito amorosa ou muito frustrada, zangada xingava, e irritada. Falava coisa com coisa, assim... Falava coisas terríveis pra você. Terríveis. E a gente não tem nenhum tipo de trauma dessa época, porque a gente entendia que não era muito... Ela não estava entendendo o que estava fazendo, né? Então, a gente teve muita graça nessa época com ela. Mas foi algo que ela teve que aprender a ter esse filtro, né? E uma coisa que é muito impactante foi que 6 meses depois que aconteceu o acidente, incluindo 1 mês do hospital, que estava no hospital, ela me levou para os Estados Unidos. Foi mais que 6 meses. Foi mais... Foi em agosto. Foi agosto. Foi tipo 10 meses. 10 meses. Tá, 10 meses. Mas eu e você pegou o avião, aluguei o carro, eu estava dirigindo cidade que eu não conheci, não tinha Waze, nem Google Maps, nem... Eu tinha uma... Isso faz mas não funcionou. 15 anos. Tinha, só não sabe usar, né? Mas foi duro. Duro. E, mas registrei você para escola, a gente fez tudo, muito shopping. Fizemos cadastro, conta bancária, um monte de coisa que precisava de muita concentração, porque eu também não sabia fazer nada. Ela não sabia, então eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos. E nunca morou Nunca lá? morei, assim... mas só criança. Então, assim, foi uma grande conquista ela ter conseguido fazer isso sozinha. Tanto que eu chorei no avião de Dallas para Houston. 1 hora no avião, chorei em prantos. Eu acho que todo mundo pensou que eu estava maluco. Mas porque eu estava agradecendo Deus. Então, isso foi 10 meses depois, mas ainda tinha bastante coisas para reaprender. Então, teve um avanço bem grande desses 10 meses, mas foram 2 anos de recuperação ali como paciente do Hospital Sara Kubitschek. Sim. É isso aí. Maica, você recebeu alguma pergunta? Não, eu não pedi perguntas. Mas só para completar aqui, um dos momentos mais impactantes que eu lembro da recuperação dela, era quando ela apareceu na escola para nos buscar e ela estava dirigindo. Eu lembro de ter tipo, pai, você tá maluco? Você deixou ela dirigir e ela dirigiu bem e a gente voltou para casa, usei meu cinto. Mas a gente voltou pra casa e até nisso isso assim foi tipo uma marca muito grande de caramba, né? Completou, sabe? Completou a cura no meu coração. Sim. Eu acho impressionante como o nível de fé que meu pai tem de tipo assim, tá bom, vamos lá. Eu vou no Rio de Janeiro, que muita gente nem gosta de dirigir aqui, super sano, né? E ela, não, eu quero dirigir, meu pai vai, vamos lá. Então vamos lá. Então, pessoal, chegamos aqui ao final desse segmento especial do Fala Líder, onde a gente está fazendo perguntas e respostas sobre o filme Fé para o Impossível, respondendo as perguntas que estão vindo, isso é verdade, não é, true or false, sobre o filme Fé para o Impossível. Compartilhe com seus amigos e assistam o próximo episódio de Fala Líder, sempre toda quarta-feira, 10 da manhã, no Spotify ou no YouTube. Até lá!